E no nosso quarto dia, então, a gente tem aqui esse casal maravilhoso, Davi e Denise, para estar conosco. Que bom que aceitaram o convite. Amém. E Desafio. É, é, desafio. Ah, é um desafio para todos, né? Por causa do horário, da nossa rotina. É e o sempre. tema? E o tema? E o tema? E o tema? O tema vamos falar sobre perdão. Sei. Parada. É, vamos falar sobre perdão. Então, eu até trouxe uma palavra aqui para a gente compartilhar com o pessoal, né? Hum, Para quem quiser abrir a Bíblia, tá lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, aonde Paulo escreve assim, né, aos Colossos, e ele diz: "Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou." Tão desafiador, né? É fácil a gente falar, fácil a gente falar sobre o perdão, mas fazer o perdão é bem difícil, praticá-lo. E nos últimos dias a gente vem falando sobre escolha, comunhão. Ontem o Ben e a Isra aí falaram sobre conflitos, né, junto com o Deco. E construir essa vida juntos, né? A importância da gente permanecer conectado ao longo da caminhada, né? E as diferenças, elas fazem parte de qualquer relacionamento saudável. Mas existe uma verdade que todo casal descobre em algum momento, né? Pessoas que caminham juntas, elas, em algum momento, elas terão que praticar o perdão, ou em vários, né? Ou oh, todos os dias. hum, é bem isso por aí. aí. Mas vamos lá, né? Eu acho que já vamos entrar no assunto. Se vocês quiserem se apresentar rapidamente, depois a gente já começa aqui nosso bate-papo. Legal. Quer se apresentar, meu amor? Eu sou a Denise, esposa do Davi. Estamos casados há 19 anos, junto há 27. Isso. Exercemos bastante o perdão já. Ixi. Meu nome é Davi, esposo da Denise, é, presbítero na igreja, legendário, vários eus, né? Eu sempre Vários falo, né, erros. que eu tenho vários eus, né? E estamos aí há 19 anos juntos, né, casados, morando sobre o mesmo teto. Então, o desafio do perdão, ele é diário, né? Uhum. Diário. É, o desafio do perdão, ele é todos os dias, né? E para a gente trazer algum momento aqui, qual foi o momento assim que vocês, diante da caminhada, né, de vocês juntos, qual foi o momento em que o perdão fortaleceu o relacionamento, que isso se mostrou a base, né, para seguir? Engraçado. Eu tava pensando sobre isso, sabe? Quando veio o tema perdão, eu falei assim, pá, qual foi, né? Não sei, eu vou até dar a oportunidade se a Denise queira falar de alguma coisa que ela tenha imaginado ou não. Se tu não tem, Não. não tem. Exatamente. É, eu também não achei assim assim que fosse, meu Deus, isso aqui mudou a minha vida, Uhum. porque foram todos que mudaram a nossa vida, todos. Desses 27 anos juntos, né, que a gente tá, namorou, noivou, casou, eu acho que não passa muito tempo sem ter que eu Isso. chegar do lado dela e falar assim, meu amor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, porque às vezes a gente vai se preocupar com, eu cometi um erro gravíssimo, eu preciso ir lá pedir perdão. Ou ela cometeu um erro gravíssimo, ela tem que ir lá pedir perdão, e eu vou ter que exercitar, né? O Uhum. perdoar ou ser perdoado. Mas não é o grande que vai fazer a diferença. É o pequeno, é o diário, sabe? Aquela palavra maldita, Uhum. literalmente, né? Maldita, que daí tu vai embora pra trabalhar. Quantas vezes eu tava trabalhando, não, desculpa, vim pra casa almoçar e aí de repente a gente tá conversando e pá, lança Palavra aquela torpe. palavra, aquela pedrada, né? Aí depois vou sair pra trabalhar e começa aquela coisa no meu pensamento, né? Falei, não, tá errado. Não posso deixar isso aí criar ninho na minha cabeça. Aí, pô, liga, pega o telefone, liga, manda uma mensagem. Meu amor, me perdoa, falei errado. E isso é rotineiro. Uhum. Isso é rotineiro, E né? eu percebo, não sei, as mulheres, tem mulheres aqui escutando a gente.
Tem sim, a Mas Adriana tá ali. a Adriana é a Adri. Carol Pérez, tem. É, E eu acho que esses pequenos detalhes, sabe? Às vezes a gente fica, igual o que o Davi falou, às vezes fica esperando um momento para pedir perdão em algo muito grande e a gente passa pelas alfinetadas do dia, sabe? Para um casamento, essas alfinetadinhas no dia, essas palavras malditas, isso vai fazendo com que o casamento vai ficando rígido, frio, né? E eu tenho percebido assim que com nosso amadurecimento esses momentos de perdão, eles acontecem com mais fluidez, sabe? É mais rápido da gente perceber o como a gente se passou em tal situação, Uhum. né? E Deus vai nos mostrando, né? uhum, Ó, deu, parou aqui. Cada um vai tomar uma água e depois a gente volta para conversar. Mas isso foi uma construção. é. É porque Eu às acho que vezes. mais na frente ele vai perguntar alguma coisa sobre isso. Ah, Será? Uhum. vamos lá, Eu né? acho que a gente. Eu vou citar um exemplo aqui, só como. Porque eu me lembrei, assim, de um dia, e não foi com a Jéssica, né? Foi com o meu pai, e é sobre perdão também. E a gente está falando aqui sobre perdão nos relacionamentos, né? Não necessariamente com o nosso cônjuge. E teve um dia que o meu pai me ligou, era umas 10 da noite, ele estava indo lá para Serra, e ele me ligou e me falou algumas coisas, me xingando, assim, se exaltou um pouco e tal. E eu peguei aquilo ali e retribuí na mesma moeda, né? E xinguei ele de volta. Umas três, quatro palavras ali, nada demais, assim, nenhum palavrão, né? A gente tem, fui criado com respeito, mas assim, xinguei, exaltei, falei o que não devia. E o meu pai estava indo para a serra e era 2 da manhã e ele ainda estava sem sinal de celular. E das 10 da noite até as 2 da manhã, depois que eu proferi essas palavras, eu não consegui dormir. Eu não consegui. E aí o malvado, né, o nosso inimigo, ele usa desses momentos, principalmente para quem já conhece a Deus, para nos atingir. E aí eu sabia que o pai estava indo para a serra, mas nesse momento o inimigo disse assim: olha só, pode ser que teu pai tenha ido embora. E as últimas palavras que tu falou para ele era o que tu não queria. E Isso ele me mesmo. matando ali, me matando, me matando. E eu sem dormir, eu ali me remexendo na cama, liguei TV. Eu digo: não, não aconteceu nada, eu vou orar aqui. 2 da manhã, nada, daí eu consegui, eu peguei no sono de tão cansado que eu tava. 6 da manhã, meu pai se acordou e me respondeu: filho, o que que foi? Porque eu tentei ligar um monte de vezes para ele, né? Eu digo: não, pai, eu só queria te pedir desculpa por ontem, Glória a Deus. sabe? E assim, por que que eu quis trazer isso? Porque a gente também passa todos os dias, né, por esses momentos. A tua oportunidade de pedir perdão, eu quis trazer isso porque ela pode não acontecer mais, né? A gente não Uhum, sabe o dia de amanhã, mas bem isso. assim, tu não sabe o que vai acontecer. Então, se tu tem um perdão para pedir, se tu tem um momento, aproveita esse momento agora, e não amanhã. Faz, exato. Às vezes a gente fica esperando aquela oportunidade, né? Vou fazer aquele evento, vou fazer aquilo lá. Ou, não vou fazer, não vou pedir perdão porque é algo tão pequeno, né? Vou deixar passar, né? É. E pode falar. Não, eu acho assim que a gente está aqui focando também no pedir perdão, né? E Uhum. existe o outro lado da moeda, né? O conseguir liberar esse perdão, né? É. Às vezes a gente fica magoado por algumas situações, né? A gente está falando aqui de Semana dos Namorados, cônjuge, né? Mas existem outras situações também que a gente precisa liberar perdão. Tu trouxe aí, né? Questão do teu pai, amizades e coisas mais profundas, né? Graças a Deus, na nossa história, a gente não teve algo muito difícil de perdoar. Então, para mim, é muito difícil dar esse testemunho, entendeu? Porque a Uhum. gente não viveu isso, né? A gente não tem autoridade sobre esse assunto. Mas o como é importante a gente estar sensível. E eu acho que o perdão, Ivan, é um processo, sabe? A gente acabou de voltar em abril, a gente foi num encontro de casais em Gramado, e um dos pregadores falou sobre isso, sobre o processo do perdão. Ele passa por algumas fases, sabe? Às vezes a gente quer forçar a nossa alma, nossa mente a perdoar naquela hora, e às vezes a gente precisa de um processo para o perdão. Eu acho Uhum. que quanto Verdade. mais maduro tu estás, tu se conhecendo,
conhecendo o teu cônjuge, ou essa relação que precisa desse perdão. Mais importante, mais rápido eu acho que isso acontece, mas existe um tempo para isso. A gente não pode forçar o perdão. O perdão, ele não é forçado, ele é genuíno, né? Sim. Então isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa está lá se forçando, eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Existe um processo, existem camadas que precisam ser acionadas, né? É, e assim, vocês falaram até, eu enxergo diferente, tá? Porque eu conheço vocês. Conheço um pouco, né? Da Uhum. nossa caminhada aí, mas vocês falaram que não tem, a Denise comentou, não tem domínio sobre esse assunto. Mas olha só, vocês, na minha análise, tá? Vocês não deixam que pequenas coisas se Pode transformem ser. em grandes problemas. Hum, Então, eu enxergo diferente, porque como que vocês evitam que essas pequenas situações, pequenos probleminhas, se transformem em grandes isso. distâncias, É, né? Em exatamente. grandes problemas que afetam o íntimo de quem está nos escutando, né? Às Uhum. vezes um casal não tem uma relação íntima há um bom tempo, há 6 meses, há um ano, porque não conseguiu perdoar aquele detalhezinho, né? Sim. É, Isso tem muito a ver também, Ivan, eu acho que com o nosso temperamento, sabe? Eu tenho um temperamento muito forte, muito quente. O Davi já ele é mais calmo. Então, isso nos ajuda muito no processo de um relacionamento, né? uhum. É lógico que a maturidade também, mas o Davi, ele igual aqueles bonequinhos que tem no Instagram, né? O fleumático acalmando o colérico, assim. Ele me acalma, sabe? Ele fala, Denise, Calma. daí eu quero... Ele falou, depois a gente conversa. Daí é isso mesmo que tu falou. A gente não deixa isso... Isso eu acho que eu acho que é uma dádiva, sabe? Mas eu vou um pouco mais além disso. Eu aprofundo um pouco mais isso, né? Ou aprofundo ou jogo para cima, né? Hum. Eu acredito que a caminhada que a gente vem tendo nos últimos tempos aí, né? Tem nos aprofundado mais na palavra, espiritualmente. E a Uhum, gente tem ficado, a gente tem tido uma experiência sobrenatural uhum, sobre o viver como casal. uhum, E isso faz toda a diferença, porque hoje eu e a Denise, a gente, até pesado falar isso, né? Assim, a gente tenta não viver esse reino, né? Que foi imposto pela gente. A gente tenta Uhum. viver o reino espiritual mesmo, né? A vida e tudo. Até algumas pessoas me enchem, me incomodam um pouco, falam, pô, tudo é espiritual. Sim, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Pelo menos na minha vida, o que eu passo, o que eu vivo, o que eu vejo é espiritual. Então, quando eu vejo uma palavra da Denise em direção a mim diferente ou mais torta, mais quadrada, né? Eu disse, opa, é cilada. É, Quando eu vejo, eu já respondi. E aí eu falei, ei, caí na cilada. Aí eu dou mais um passo para frente. Aí eu disse, opa, tô rebatendo a cilada. Então eu dou 2 passos para trás, chamo ela. Esse tempo atrás, agora aconteceu isso, né? Denise, senta aqui no sofá, vamos conversar. Aí ela assim, conversar o quê? Eu digo assim, conversar com Deus, vamos orar. Aí orei e tal, e porque tal. não tem como. Na presença de Deus, Deus nos constrange, sabe, Ivan? Deus tira aquele orgulho, sabe? Não precisa disso, né? Não precisa ter falado desse jeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente não tem deixado muito lastro. A gente não é perfeito, né? Pelo amor de Deus, aqui não existe nada de perfeição, aqui é uma casal normal. Mas a gente não tem, a gente tem poldado isso antes, sabe? De que isso cresça. E eu percebe? entendi muito, muito. Mas isso foi uma decisão de 1 ano e meio para cá. Não é uma decisão de 20 anos, 27 anos que a gente está junto, entendeu? É uma construção que a gente teve. E uma percepção que eu tenho tido nos últimos tempos aí, né? Com relação ao amor e com relação ao perdão. Ambos não são um sentimento. Ah, eu não vou sentir o amor, aí eu vou amar. Ah, eu vou sentir a necessidade de pedir perdão. Não vai. Porque nós já falamos sobre o ego, né? Falamos sobre o orgulho ali lá atrás. Aham. E, cara, ele tá sempre inflado. Ele não vai querer. Mas é uma decisão. Amor é decisão. Perdão também é decisão. Se a gente não decidir tomar a frente e falar, eu vou perdoar, ou eu vou pedir perdão, que é o mais, né? Também, ou eu vou amar, decidir todos os dias acordar e falar assim, pô, hoje eu acordei. Hoje é dia, que dia é hoje? Dia Hoje é 11. 11 de junho de 2026. Hoje eu vou amar essa mulher aqui.
Foi essa mulher que Deus me deu, eu vou amá-la. Então, se acontecer alguma coisa de errado, eu vou pedir perdão. Eu decido. Eu não vou Mesmo que não esperar seja tu, sentir. né? Exato. Não É vou isso. esperar. É, E é isso que vai deixando as coisas pequenas. Existem coisas pequenas que vão acumulando e vão se tornar um monstro gigantesco, né? Então, não tem como a gente ficar esperando o dia certo e a hora certa. Pode não chegar, né? Pode não pode não chegar. acontecer. Não Pode chega. ter sido a última vez que aquela palavra saiu quadrada e ficou, né? É. E a gente. Foi bom tu falar sobre o espiritual, cara. Eu lembro de uma semana, que a gente tava numa semana bem desafiadora, assim, bem difícil mesmo. Eu e a Jéssica. Eu tava lendo aquele livro, cara. Aquele livro da capa marrom para homem. Como é que é o nome daquele livro? Pô, Coração Selvagem? Coração Selvagem. E aí ele fala sobre uma batalha espiritual que eles estavam enfrentando ali, e tal, casal. E aí, justamente aquela palavra veio naquele dia muito forte para mim. Eu estava lendo o livro e aí disse assim: se você veio direto, assim, eu não sei nem se falou nesse, assim, se você está, mas para mim foi desse jeito que eu li, tá? Aham. Se você acha que tem alguma coisa incomodando entre tu e a tua esposa agora, pare, ore e peça perdão para ela, Exato. porque não tem nada incomodando. É o inimigo que está te atacando. Eu olhei assim, cara, fazia uns 2 dias que eu e a Jéssica não conversávamos direito. Uhum, A gente tava de uhum. boa, mas a gente tava com aquele atrito interno, assim. Não, Sim. tipo, ela tá me incomodando e ela na cabeça dela, quando eu exaltei isso, eu disse, amor, o inimigo tá nos atacando, porque olha só, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ela disse assim, nossa, eu não tinha percebido, vamos orar. Aí a gente sentou e orou. E na hora que tu ora junto, eu falo, gente, quem tá aí, que é casal aí, ou que não casou ainda, é uma arma poderosa. Opa. Porque na hora que a gente se une em oração, o próprio Espírito Santo de Deus nos quebranta. Não sou eu mais, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais só o Davi, é o Cristo que vive no Davi. E quanto mais junto a gente estiver em oração, mais humilhado diante do Senhor, é muito mais fácil a gente se quebrantar aí e falar, tá, chega, eu, eu levanto a bandeira branca. Aí já, Porque né? às vezes é uma pirraça, sabe? É uma pirraça, assim, é algo, uma chatice dentro do coração que o mal vai botando, sabe? E aí nós já saímos do perdão, né? Na verdade, a gente vai um pouco mais além. A gente vai para antes do perdão. Porque se a gente evita que o Isso. conflito, que o problema aconteça, a gente não vai precisar passar pela fase do perdão, né? Sim. É muito louco. E assim que a gente falou, né? Sobre o casal tá perto de Deus, né? Então, é o triângulo, né? Que a gente sempre fala. Acho que foi o Timóteo que uma vez comentou com a gente, né? O homem tá aqui embaixo, a mulher tá aqui do outro lado e Deus tá aqui em cima. Então, quanto mais próximos o homem e a mulher estiverem de Deus, mais próximos um do outro eles vão estar. Então, Uhum. se a gente tá próximo, a gente sabe o que o outro quer, a gente sabe o que o outro pensa, a gente tem esse sentimento, essa sensibilidade, acaba que a gente evita problemas, porque a gente já conhece o outro. Agora, se o homem tá olhando para lá, ou a mulher para lá, cara, não tem como, né? E Deus tá lá em cima, distante, né? Porque, na verdade, Deus tá no mesmo lugar sempre, né? É o É. homem e a mulher que se afastam, né? Mas então, quanto mais perto um de Deus, mais perto um do outro a gente vai estar. E isso é muito forte. Isso é muito verdade. Sim. Muito verdade. Às vezes, tu vai ter uma situação, como eu falei, né? A gente não tem muita autoridade sobre isso, né? Uhum. Sobre perdões, sobre coisas muito grandes, assim. Mas eu desafio, assim, quem precisa liberar um perdão, vá diante do Senhor, porque é o Senhor que remove, é só o Senhor. Eu falo que só o Senhor pode reconstruir um casamento. Não há terapia, não há remédio, não há. É só o Senhor que pode liberar aquele perdão é, genuíno, sabe? Aquele perdão que apaga, como diz lá em Isaías, que tira todo o nosso pecado e joga lá nas profundezas do mar, sabe? Só Uhum. Jesus, porque a nossa mente humana vai ficar, às vezes, remoendo aquela situação, né? É. Não, e às vezes a gente fica naquela tensão, né, de, eu vou perdoar, mas tal. Às vezes a gente interpreta errado, né? Que abrir mão, até eu anotei aqui, né? Perdoar não significa aprovar o erro.
significa abrir mão do direito de retribuir a ofensa, né? Então, assim, a gente não é que a gente tá, tudo bem, te perdoo, então tá, agora tu pode fazer porque tá aprovado aí. Não é. Eu simplesmente não quero retribuir a ofensa daquilo. Então, eu te perdoo, joga no mar do esquecimento e vamos para frente, né? Vamos para frente. E a gente tem um parâmetro de perdão muito alto, né? Que é o que a gente segue, que é Jesus Cristo, né? Que ele perdoou a gente sem merecer, perdoou a gente sem ter muito que. Cara, Deus ele foi um parâmetro muito alto. Ele jogou aqui na terra o filho dele, né? Para perdoar tudo aquilo que a gente tinha feito. É, Então, e às vezes a gente coloca condições Pra perdoar. para perdoar, sendo que Deus nos perdoou sem condições, né? Nem, sem condicionamento nenhuma, né? Nenhum. Então, cara, a gente está nivelado muito pelo alto, né? Então a gente vai ter que remar bastante aí para poder chegar no. para poder chegar nem perto, né? Mas assim, o mais próximo possível que a gente conseguir. Porque Exato. tu falou sobre isso, que né, Jesus nos perdoou antes mesmo da gente, qualquer coisa, a gente fazer qualquer coisa, a gente não precisa fazer nada para ser perdoado, ele já nos perdoou. Uhum, E diz lá, né? Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, lá em Efésios uhum, 4:32, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, essa trajetória que vocês falaram agora, né, que não está sobre o perdão, tá mais além, está sobre essa construção diária, dessa comunicação entre o casal, esses hábitos que surgem todos os dias de eu, exato. parei, não, vou olhar aqui, vou parar, vou pensar, e isso é comunicação. Mas aí a gente sabe que às vezes não, é o que nós falamos no início do episódio aqui. Não é fácil. Não é fácil Nem um você se pouco. humilhar. Porque assim, eu não errei, eu não fiz, não fui eu, né? Às vezes com os nossos filhos, não fui eu que fiz, ele que brigou comigo, né? Ele que me xingou, ela que fez isso, ela que deixou tudo desarrumado lá, e aí eu briguei com ela, daí ela brigou comigo. Tá, e aí? Vai até onde isso? Não É. importa mais Ah, quem é fez ou quem não eterno. fez. Se a gente ficar pegando esses pontinhos, é aí que o diabo vai nos distraindo. E É. ele é É nesse ponto, é no dia a especialista. dia, é no café da manhã, no almoço, no jantar, e aquilo ali vai virando uma bola de neve quando a gente vê por que que a gente não está se falando, É, né? é isso E aí. hoje é um dia bem propício para isso, né? Estamos falando sobre, né? Sobre casais, né? A gente está falando sobre perdão, sobre. Amanhã, casais, preste atenção. De hoje Ó, para amanhã, amanhã é um dia especial. O diabo vai colocar armadilha. Se é, vir aquela palavra atravessada, não retribui com a palavra atravessada. Mastiga, ora, Não pede para Deus solicita. intervir. A sabedoria, ela vai evitar problemas, né? Então, assim, amanhã você pode ter uma janta muito gostosa, maravilhosa com seu cônjuge, evitando os problemas hoje. Às vezes a gente deixa para cima da hora, né? Pastor Messias, ele sempre fala, né? Quer ter uma fogueira de noite? Comece a catar os gravetinhos pela manhã. Então, é, assim, evite catar graveto, não é simplesmente atiçar a tua esposa, né? Envolvê-la na sua trama, mas é começar a evitar problemas, é preparar o ambiente, é estar, né? Deixar tudo debaixo da glória de Deus para que a gente possa evitar os problemas e à noite, sim, ter aquela fogueira que a gente tanto espera, né? Ao menos é. nós homens, né? Sim, sim. As mulheres também, né? As mulheres Viva a também querem. fogueira! As Uau! mulheres também querem a fogueira. Glória a Deus. Gente, que tempo maravilhoso. Que tempo Maravilhoso. poder estar com vocês aqui, com o pessoal que Amém. está nos ouvindo também, nessa manhã. Obrigado. A gente está chegando aqui ao final, né, do nosso episódio. Ah, Ah, e nem ensaiamos, hein? não. Ontem eu vi o episódio do Deco, o Beni e a Isra, ele teve que pedir, ó, quando eu falar que acabou, agora vocês falem, ah. Aí, ó. Pessoal, obrigado. Obrigada. E vamos deixar um desafio aqui, né, para quem está nos Bora, ouvindo. bora. Então, procure a pessoa, né, que caminha ao seu lado, procure o seu cônjuge, seu marido, a sua esposa, seu namorado, sua namorada. Amanhã é um dia que está separado para viver ainda mais, né, Isso aí. a nossa relação, para estar mais próximo. Então, hoje, pergunta para ela, existe algo, ou pergunta para si mesmo, né? Existe algo que eu preciso pedir perdão? Amém. Amém.
É isso aí. É isso aí. E pergunte, fique com os ouvidos bem abertos e desarma. É. Se for armado, não vai dar certo. Hum. Desarma. Isso é Já importante, pergunta em né? oração, já. Vai para a pergunta, mas na hora que vir a resposta, Já. não ataca, né? Porque vai vir uma Exato, resposta que tu não quer ouvir. exato, É. exato. Pessoal, obrigado. Obrigado, Tchau, Ivan. tchau. Deus abençoe Amém. Um dia vocês. abençoado para vocês todos aí. Amém. Obrigado. Até Deus mais. Até uma abençoe. outra Até vez. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.